usar a palavra impressionante nem espetacular. Olha esse que a gente viu. Que hipnotizado, é impressionante. Esse último quilômetro íngreme, técnica, mas a vista daqui de cima é extraordinária. Nossa senhora, a perna. Ao invés de você me ajudar, você pegou a câmera. Lógico. E agora é só às 5 da tarde. Dá a volta ao redor. A gente tira um lago super verde. Incrível, né? Aqui não. Dos parques mais... É pra gente fingir que não tá sendo filmado? Eu fui contra esse take, porque eu achei que ia ser muito bobo. Hoje é nosso primeiro dia aqui em Ushuaia. Chegamos ontem, dia 26 de dezembro. Chegamos num voo bonito, né? Na chegada, assim, dava pra ver já a cidade, as montanhas atrás. A água. Linda. E agora a gente vai fazer nosso primeiro trekking para a Laguna Esmeralda. Por enquanto a gente está vendo uma sinalização na trilha, espero que seja até o fim, de uns quadradinhos coloridos, azul, né? É. Sempre azul nas árvores. A gente vai seguindo, às vezes dá um pouquinho de dúvida, dá uma bifurcação assim, mas dá pra ver que tá bem marcada e bem sinalizada. Cara de que agora começa a subidinha daquele mapa, o desenho, 3 quilômetros. Uma das coisas que a gente percebeu desde que a gente chegou aqui ontem é que o tempo é muito instável. Então a chegada no avião tava um dia de céu azul, sol, e a gente desceu, entrou no táxi e começou a chover. E depois à tarde parou. E assim foi o dia inteiro. E hoje não está sendo diferente. A gente chegou, tava nevando e aqui na trilha o sol já apareceu, o sol já foi. A gente pega a capa de chuva, guarda a capa de chuva e assim vai, acho que até o fim. Este era o objetivo da caminhada de hoje, a Laguna Esmeralda. Como o próprio nome diz, ela é esmeralda e dá pra dar a volta ao redor. A gente vai... Vamos, né? Vamos, tá bonito, tá gostoso. Fazer um piquenique e curtir a paisagem. Se você está gostando, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Obrigado. A gente continua dando a volta aqui no lago. A gente não sabe se dá pra completar a volta. É. Você acha que dá? Acho que dá, mas aí sai daquele outro lado, tem o riozinho pra atravessar. Entendi. Não dá pra atravessar aqui em cima, não tá vendo?
Já deu 4h30 de caminhada, a gente acabou chegando aqui numa cachoeirinha, mas a gente não encontrou nenhum jeito de cruzar esse rio pro outro lado, então a gente vai voltar pelo mesmo lugar que a gente veio. E nessa hora voltou a nevar mais forte. É. Olha que tá dando 6 quilômetros. 6 quilômetros. Já caminhou. Agora mais 6 para voltar. Ah, é? Aproveitei para reparar nas casas bonitinhas, né? Olha, toda recortada. As que são mais altas aproveitam a geografia, né, para fazer várias salinhas com vista. É, porque daqui de cima você vê o lago, né? É. Ó, então aqui tu faz vários recortes na casa para aproveitar a vista. 10h23 da noite, tem muita luz no céu ainda. Saímos cedinho hoje de Ushuaia. Viemos mais ou menos 1h30 na direção do Chile. Estamos na fronteira com o Chile aqui, num lugar que se chama Puerto Almanza. E vamos pegar um barco para ir numa ilha de pinguins. Vamos conhecer a pinguineira. Saindo do porto, depois de 20 minutos de navegação, um barco rápido, pequeno, todo mundo apertadinho aqui dentro, um frio danado, a gente chega bem pertinho da ilha onde moram os pinguins. Se chama Ilha Marcílio e eles ficam aqui de novembro a março, abril, que é um local para produção, para alimentação nessa época do ano. Olha o pequenininho aqui embaixo. E aquele que tem a patinha laranja é o papua. Bem aqui, ó. Único exemplar. Ah, é? Tá bem aqui. Papua. Tem uma ilhazinha aqui na frente com uma ilhota cheio de leão marinho. Olha, dá pra ver daqui. Estamos aqui na entrada do glacial Marcial. Um glacial pertinho da cidade. A gente pegou um táxi até a entrada do parque, que já fica num local bem alto. A gente consegue ver a cidade de Ushuaia lá embaixo. E a gente tá vendo aqui uma rampa que nos espera. Uma caminhada de mais ou menos 1h. É só 1h? É. Ai, que se for, que bom. Só que é um pouco íngreme. E o vento tá muito gelado. Muito gelado. Dá pra perceber que isso aqui era uma pista de esqui. Eles tinham aqui uma cadeirinha teleférica. É assim que fala, cadeirinha teleférica? Não, Eles tinham teleférico. um teleférico e foi desativado. Então agora você sobe a pé pela parte que foi preparada para ser pista de esqui, mas já está desativado. Aí uma hora acaba a pista e começa aqui um caminho seguindo um córrego que é feito do degelo do glacial. Nossa, a montanha parece que tá totalmente na vertical aqui, de tão íngreme. Ó, É. que coisa. Parece um paredão. Viemos seguindo pelo lado daquele córrego, o córrego segue. E aí tem uma saidinha, você chega aqui num ponto intermediário que tem uma área de piquenique aqui. Aqui já é um vale bem amplo. Olha que coisa linda essas montanhas aqui. Ali é aquela parte do esqui, ficou lá para baixo. Aqui outra montanha enorme, bem vertical. E aqui o caminho que a gente vai seguir, que é o caminho, o track do glacial. Eu não sei se dá para chegar até neve, vamos tentar.
mais longa do que a gente estava esperando e muito mais bonita do que a gente estava esperando. Então, saldo positivo. Parece que a gente está chegando daqui uma meia hora ainda. Nossa, é uma baita de uma subida. Falta muito ainda. É um zigue-zague. É o que parece ali. E conforme a gente vai subindo, vai ficando mais frio. E o vento é gelado. Mudou um pouco a paisagem, né? Um pouquinho mais de gelo, essas pedras sem vegetação. Vamos continuar, espero que esteja perto. É, porque já deu, né? Chegamos. 1h50 só. Incrível, né? É, Parece mais, né? parece. Mas acho que para chegar no glacial mesmo teria que subir mais um pouquinho na neve, nisso de equipamento específico. Que caminhada linda! Me surpreendeu demais do começo ao fim. Olha só. Montanhas de neve, nesse vale lindo, e o Ushuaia lá atrás. Hoje nós vamos conhecer o Parque Nacional da Tierra de Fuego. A gente acabou de entrar, estamos na primeira parada. Daqui sai a primeira trilha e depois tem outras ramificações, mas só esse primeiro trecho vão ser 4 horas. Se chama Trilha Costaneira, porque ela vai beirando aqui um mar, né? E logo na entrada a gente tem o Correio Argentino, que é onde eles fazem uma brincadeira de dar um carimbo do fim do mundo, porque Ushuaia é a cidade mais ao sul do mundo, então a gente vai ali carimbar o passaporte e depois iniciar o passeio. Esse canal que o pessoal chama de canal Beagle, na verdade já tinha um nome. Ele se chama canal Onachanga, na língua dos povos originários aqui, que são o povo Xamana. Esse povo volta 7.000 anos atrás. Era o povo indígena local que andava pelado, coberto de barro, né, Puc? Uhum. Então, na verdade, o nome não é canal Beagle. O canal Beagle foi dado pelos colonizadores. O nome desse canal, daquele canal que a gente navegou ontem até a Ilha dos Pinguins, é canal Onachanga, que na língua xamana significa canal dos caçadores. Tem uma outra coisa interessante também. É. A última falante da língua faleceu ano passado, em 2021. Ela era considerada patrimônio histórico da humanidade. Era a última pessoa que falava a língua Xamana. do povo xamana fluentemente. Então agora a língua está oficialmente extinta. Algumas trilhas aqui são famosas por ter muita lama. Até hoje a gente teve sorte de ter pouca lama e quando tem umas pedras para pisar em cima. Mas dá sempre medo de escorregar. Por exemplo, aqui já foi pra cá. Já pensou o estrago que faria se escorregar nisso aqui? É uma lama suja, né? Lama.
Terminamos mais um dia de caminhada, foram um pouquinho mais do que 13 quilômetros. Levamos 4 horas e 20 minutos. Hoje foi puxado, hein? Foi. E apesar É que os cavalos estão pulando ali. Desculpa, corta, volta aqui. Não, né? pode falar. E apesar de ser longo, era um caminho fácil. Era bem plano, só que tá muito frio, muito vento, chovendo o tempo todo, chuviscando um pouquinho. Então acaba sendo um pouquinho mais cansativo por isso. E a gente terminou a caminhada aqui no final da Rota 3, que é a estrada que liga o ponto mais ao sul da América do Sul até o Alasca. Ali tem uma placa comemorativa mostrando que são 17.800 quilômetros até o Alasca. Ah, agora que eu vi lá. É. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!